contexto histórico básico que nós podemos então nos perguntar sobre de que forma Tales, Anaximandro, Anaxímenes promoveram seus pensamentos, promoveram suas obras. E aqui entra o problema das fontes, não é? Que promove dificuldades enormes para que compreendamos de que forma e em que circunstâncias esses pensadores trabalharam e elaboraram seu pensamento. Porque não sabemos de que forma eles se reuniam para expor e debater suas ideias, e não sabemos ao certo se eles escreveram obras ou de que outra forma podem ter legado uma tradição de pensamento. Os testemunhos antigos aludem a obras, mesmo Tales, né, mas sobretudo Anaximandro e Anaxímenes, obras por escrito. Mas nós não temos certeza sobre como eles agiam, né, como eles se encontravam, como eles debatiam. Então a gente tem que trabalhar com especulações, né, e ignorar essa dimensão da performance do pensamento, né, então do contexto de performance em que o debate acontecia, em que eventualmente exposições de ideias aconteciam, mina muito a nossa capacidade de compreensão do que estava ali em jogo, tá? A meu ver. Então é importante que a gente pelo menos tente refletir um pouco sobre isso. Segundo os testemunhos antigos, em todo caso, nós poderíamos dizer que eles inauguraram formas novas de pensar a realidade, sempre propondo desdobramentos práticos a partir daí, de onde se constituir uma tradição histórica em torno deles. Uma tradição, inclusive, anedótica, né? Que atribui uma série de ações, uma série de empreendimentos a esses nomes, cuja validade histórica é mais ou menos discutível, tá? Em alguns casos, os estudiosos têm mais consenso sobre a dimensão histórica de certas anedotas, de certos aspectos da vida e da obra desses sujeitos. Em outros casos, as atribuições parecem mais duvidosas. Esses pré-socráticos, né, sempre aí eu vou usar o termo entre aspas, para fazer referência àquelas ressalvas às quais eu aludi anteriormente. Esses pré-socráticos parecem ter desfrutado de algum status social por sua atuação excepcional. A gente encontra isso nos testemunhos, eles sempre são figuras de exceção, embora talvez tenham sido também vítimas de alguma desconfiança em suas sociedades. No nosso próximo encontro nós vamos mencionar uma fábula de Esopo, fábula que é inclusive de certa forma reescrita e reapropriada por Platão no diálogo Teeteto, que deixa muito clara a visão comum, vulgar, sobre a atuação desses pensadores, desses filósofos, não é? Que em sua ânsia para compreender as coisas do céu, as coisas abstratas, esquecem de olhar para o chão e em suas análises dos astros acabam caindo num poço. Não é? É basicamente essa lá a fábula de Esopo, que nós vamos visitar na próxima aula, e que é, enfim, mencionada também lá no Teeteto de Platão. Com isso, chegando quase a 1 hora de exposição, a gente entra finalmente aqui na obra de Tales de Mileto, que nasceu algumas décadas antes do ano de 585. Vocês vão entender logo mais porque o ano de 585 é importante para situar Tales na história, embora, como no caso dos outros, toda a tradição biográfica é bem complicada, tá? Ele é apontado por Aristóteles como o iniciador da tradição filosófica jônica, parecendo ter desenvolvido atividades teórico-práticas em vários campos, conforme muitas passagens extraídas de Heródoto, mas também de outros autores antigos. Ao que tudo indica, ele previu um eclipse em 585 a.C. Vocês veem ali a passagem de Dioscrates, que eu cito, não é, para situar isso, é uma passagem de Heródoto. E, ao que tudo indica, Tales teria tido contato, não é, teria tido acesso a tábuas astronômicas dos babilônicos. Então, tábuas de registros sobre a observação dos astros, feitas por séculos e séculos por astrônomos, ou se quiserem, astrólogos. A diferença aí na antiguidade não é a mesma que existe hoje em dia. Enfim, astrólogos e astrônomos são então estudiosos dos astros. E ele teria, por meio do estudo desse material, calculado
com alguma precisão um eclipse no ano de 585. Então, esse é um dado importante para a gente situar a biografia de Tales. Se ele fez isso, ele já tinha uma certa idade quando isso foi feito, então a gente pode situar aí, como inclusive os biógrafos antigos faziam, a vida de Tales começando talvez cerca de 40 anos antes de 585. 40 anos é o lapso de tempo padrão usado pelos biógrafos antigos para calcular o Florwit. Então, o ápice da vida intelectual e das atividades práticas de um sujeito antigo. Há muita dúvida sobre como ele teria de fato chegado a esse dado, e os estudiosos suspeitam da impossibilidade de alguém calcular o dia de um eclipse num momento como esse, 585 a.C., dada a escassez de informações, mas é possível que ele tenha calculado talvez um período de tempo ali, um lapso de dias, talvez um mês, em que esse eclipse aconteceria, sendo para nós mais importante o fato de que, por meio desse estudo e dessa previsão, Tales dá a ver o fato de que eclipses são fenômenos naturais, calculáveis, portanto não dependentes da vontade, da deliberação de uma entidade divina, portanto passíveis de compreensão por meio do logos, do intelecto, da capacidade de inteligência humana. Segundo outros testemunhos, aqui ainda de Heródoto, ele teria transposto um rio para permitir a passagem de um exército, o exército do rei Creso, indicando sua atividade como engenheiro, talvez, como um prático, capaz ali de resolver uma questão como essa, da transposição de um rio. Ele aparece como conselheiro político também, aconselhando a reunião das póleis da Jônia, como alguém que tenta explicar as cheias do rio Nilo e que oferece teorias astronômicas, cosmológicas, matemáticas e geométricas, mencionadas por vários testemunhos. A gente tem o Teorema de Tales, até hoje, um teorema matemático, se quiserem geométrico, importante, mas nós temos várias outras teorias atribuídas a ele. Eu trago aqui um trecho interessante da Política de Aristóteles. Vejam aí a forma, ou uma das formas de fazer referência a esse trecho da obra de Aristóteles, Aristóteles, livro da Política, o livro aí, o trecho 11, 1259 a 6, aí segundo a numeração da edição de Becker. Na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca é dito o seguinte sobre Tales: pois quando o censuraram por causa da sua pobreza, com o argumento de que a filosofia para nada servia, disse que, tendo previsto pelo estudo dos corpos celestes que ia haver uma abundante colheita de azeitona, juntou um pequeno capital, ainda durante o inverno, e pagou sinal por todos os lagares de Mileto e de Quios, arrendando-os por baixo preço, porque ninguém licitou contra ele. Lagares são os instrumentos para prensar as olivas, eventualmente para prensar as uvas. Quando chegou a ocasião própria, houve uma súbita afluência de pedidos de lagares. Então ele sublocou-os pelo preço que quis e deste modo obteve um lucro avultado, demonstrando assim que é fácil aos filósofos enriquecer, se o desejarem, mas que não é isso o que lhes interessa. Essa anedota é muito interessante porque já diz aí muito de uma dificuldade do filósofo, obviamente é uma anedota contada por Aristóteles, tem todo o problema do viés posterior, anacrônico, que Aristóteles projeta ou retrojeta no passado, mas já diz muito do que é o lugar do pensador na sua sociedade, alguém que justamente por não compartilhar os valores da maioria das pessoas, é visto com alguma desconfiança, é eventualmente acusado, de se dedicar a uma atividade inútil, se dedicar a um tipo de empreendimento sem retorno, e que nessa anedota, enfim, tem ali uma virada algo cômica, porque o filósofo dá a entender que se ele quisesse, ele poderia ser extremamente bem-sucedido no que diz respeito aos valores da maioria, mas que isso não é do seu interesse e que, portanto, ele abdica desse tipo de empreendimento, perseguindo, enfim, interesses outros.
Da perspectiva daquilo que nós lemos lá atrás, sobre o início da metafísica de Aristóteles, não é? A forma como ele organiza os pensadores que o antecederam, a partir da noção de uma busca pela arqué, né? A busca por um princípio que explicasse a multiplicidade dos fenômenos, é importante a gente ter em vista ainda um último aspecto sobre Tales. Porque, embora desconfiemos do que Aristóteles coloca sobre a reflexão de Tales acerca da arqué, né, do princípio ou da origem, no trecho que nós lemos anteriormente, fato é que ele parece inaugurar uma nova forma fisiológica de refletir sobre a realidade e, no âmbito de seu pensamento e sua prática, a água desempenha um papel importante. Uma forma fisiológica de refletir porque é um pensamento, né, um logos sobre a physis, né, fisiológica. Aí a etimologia é bem clara. E aquele trecho de Aristóteles continuaria da seguinte forma. Vejam aí mais uma vez na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca. Tales, o fundador deste tipo de filosofia, diz que é a água e por consequência declarou que a terra está sobre a água, tendo talvez formulado esta suposição por ver que o alimento de todas as coisas é úmido e que o próprio calor dele provém e vive graças a ele. Aquilo de que provém é o princípio de todas as coisas. Formulou a hipótese não só a partir disso, como ainda do fato de os embriões de todas as coisas terem uma natureza úmida, sendo a água o princípio natural das coisas úmidas. Eu, como já sugeri, não vou entrar nos detalhes de interpretação desses fragmentos, há muito debate em torno de cada um deles, mas o que me interessa aqui é essa ideia, então, de que a partir de Tales, na sequência nós vamos ver Anaximandro, surge uma forma de investigação da complexidade dos fenômenos do presente a partir da própria experiência desses fenômenos. Então, a partir daquilo que pode ser conhecido diretamente pela inteligência humana sensível, não é? Então, perceptível por meio dos sentidos. Tá? Infelizmente, a nossa exposição vai ter que ser muito rápida aqui no final, né? O nosso tempo já está, inclusive, para além do que eu gostaria aí. Vamos falar de Anaximandro de Mileto, né? Que viveu ali entre cerca de 610 e 547 a.C., vivendo no mesmo contexto em que Tales, com quem provavelmente teve contato. Anaximandro também legou poucas informações sobre si. Parece que escreveu, talvez uma obra sobre a natureza, e ao que tudo indica, tratou de geografia, astronomia e cosmologia. Como vocês já devem ter notado, a forma de pensar a realidade por parte desses sujeitos é extremamente complexa no sentido de não haver ainda uma divisão muito clara entre disciplinas, entre áreas do conhecimento, eles tratando da experiência humana no mundo de forma geral. Tá? E os sistemas que alguns deles parecem ter desenvolvido dão a ver esse tipo de compreensão global, muito interessante para nós hoje, que vivemos numa era em que o conhecimento é tão compartimentado. Não é? Ele, assim como Tales, também demonstrou uma dimensão prática de suas investigações, com o desenvolvimento de instrumentos para marcação da passagem do tempo. Então, para, por exemplo, descobrir o período em que solstícios aconteceriam. Para determinação do espaço, ele teria criado mapas, né, ou talvez um dos primeiros, ou o primeiro mapa. Então, a representação geográfica, não é? Então, a representação do espaço por meio de uma notação. E a explicação de fenômenos como terremotos e relâmpagos, tá? Por meio de causas físicas. Contudo, seu mais célebre legado para a posteridade é a reflexão sobre o apeiron, né? O indefinido. Vejam aí, a etimologia é muito interessante também. Peras, se quiserem, né? O peiron, que está ali, nessa palavra apeiron, é o limite, tá? É de onde vem, por exemplo, para nós a palavra experiência, aquilo que vem a partir do contato, a partir da experiência de limites, tá? O apeiron é o ilimitado, é o indefinido. E essa sua reflexão sobre o apeiron talvez parece
indicar algo sobre a relação entre a unidade originária e a multiplicidade da experiência. Tentando fazer aí, então, uma espécie de ponte entre uma origem única, se a gente acredita no testemunho de Aristóteles, né, e a multiplicidade dos fenômenos da nossa experiência. Algo dessa mesma ordem subjaz em suas possíveis teorias cosmogônicas e cosmológicas que nós não vamos visitar na exposição aqui hoje. Eu leio a título de ilustração, tá, dessa ideia do apeiron de Anaximandro, um trecho da Física de Aristóteles. Vocês veem aí, né? A4, 187 a 12, então, né, o primeiro livro da Física. Dois tipos de explicação são dados pelos físicos. Os que fizeram uno, o corpo subsistente, quer seja um dos três elementos, ou uma outra coisa que é mais densa do que o fogo e mais sutil do que o ar, vieram tudo o mais por condensação e rarefação, fazendo assim a pluralidade dos seres. Mas os outros dizem que os contrários se separaram do uno, estando nele presentes, como afirmam Anaximandro e todos os que admitem a unidade e a multiplicidade, como Empédocles e Anaxágoras, pois também estes separam tudo mais da mistura. Então vejam como, a julgar por esse trecho da Física de Aristóteles, Anaximandro teria, enfim, desenvolvido a sua reflexão sobre o apeiron como a ideia de uma unidade primordial a partir da qual se desenvolve a multiplicidade, se desenvolve a diferença dos vários fenômenos da nossa experiência. Isso é muito interessante, porque indica o tipo de diálogo que Anaximandro estabelece não apenas com Tales, como um possível ou até provável predecessor imediato, mas mesmo com essa tradição mitológica a qual nós aludíamos no começo, de Hesíodo, não é? E que obviamente poderia, enfim, estar em diálogo com outras tradições, inclusive de outras civilizações, no que diz respeito a uma reflexão sobre o início, né? Sobre o princípio a partir do qual os fenômenos, a multiplicidade dos fenômenos se desenvolve. De fato, Anaximandro parece estar em diálogo com esse tipo de ideia, não é? Com esse tipo de reflexão, obviamente inaugurando algo novo. Não é? E aqui eu trago um outro trecho, não é? Esse atribuído à lavra do próprio Anaximandro, talvez um dos primeiros fragmentos em prosa que nos chega dos gregos antigos, né? Num trecho aí citado de Simplício, que é o comentador lá da obra de Aristóteles, quando ele diz o seguinte, e aí vocês vão ver que está destacado aí no âmbito desse trecho, né, no interior desse trecho, a passagem que talvez possa ser atribuída ipsis literis a Anaximandro. Simplício nos diz: uma outra natureza apeiron, então ilimitada, indefinida, de que provém todos os céus e mundos neles contidos. E a fonte da geração das coisas que existem é aquela em que a destruição também se verifica, segundo a necessidade, pois pagam castigo e retribuição umas às outras pela sua injustiça, de acordo com o decreto do tempo, sendo assim que ele se exprime em termos assaz poéticos. Então, Simplício diz que o Anaximandro se exprime dessa forma poética, ou excessivamente poética, fazendo alusão aí ao funcionamento do apeiron, né? Como o apeiron funciona como uma forma de compreensão, né, do vir a ser das coisas, sendo extremamente difícil compreender o que ele quer dizer com isso. Tanto o que o Simplício quer dizer, quanto o que talvez Anaximandro quisesse dizer, os problemas sendo de várias ordens, tá? Obviamente de autoria, né? O que desse trecho de fato remonta a Anaximandro, de lexicologia, o que cada palavra dessas no período de Anaximandro pode ter significado, e obviamente em termos de filosofia, né? Em termos de pensamento, no âmbito de um sistema de pensamento.
Em todo caso, a gente pode sugerir aqui muito rapidamente a ideia de um jogo entre contrários, né, com oposição e restabelecimento de um sistema em equilíbrio, sendo de destacar também a importância das imagens da sociedade humana para falar do cosmos. Como é sugerido frequentemente, esses pensadores estão num momento em que o vocabulário filosófico ainda não é amplo o bastante para a descrição do tipo de abstração que eles pretendiam alcançar. E aí o uso de metáforas, imagens, numa chave quase catacrética, não é? Se quiserem metonímica, metafórica, é importante para a compreensão de determinados mecanismos, de determinados fenômenos. Ele aí parecendo sugerir então a ideia de uma aplicação da justiça, não é? Por meio do tempo, que faria com que as coisas, saindo do que é o equilíbrio básico em que elas se encontram, retornem de tempos em tempos, né, para esse mesmo equilíbrio, a partir do que é uma necessidade. Então essa necessidade se impõe sistematicamente no âmbito disso que é circundado pelo áperon, né, o ilimitado é justamente isso que está em torno do cosmo, e o cosmo é aquilo que é a nossa experiência possível dos limites, né? E há uma ideia muito interessante aí em Anaximandro, que é então o áperon é a condição da experiência, né? É um jogo etimológico, inclusive, interessante, esse que funciona em português, se a gente usa a palavra áperon, né? Mas o ilimitado é aquilo que permite o conhecimento dos limites, né? Que torna possível essa existência tal como nós a conhecemos. Enfim, muito rapidamente o que é possível dizer aí de Anaximandro. E para encerrar, a gente cita aqui rapidamente ainda Anaxímenes de Mileto, que teria vivido ali entre cerca de 585 ou 580 a 528 ou 524 a.C. Como eu disse, essas datas e essas biografias antigas são todas muito problemáticas, né? Há muito de esquemático no que os biógrafos antigos colocam, sejam eles Diógenes Laércio, a enciclopédia bizantina chamada Suda. Mas o que nós podemos dizer é que desse mesmo contexto básico é ainda, não é, o Anaxímenes, interessado também, como os demais, em estudar os fenômenos da natureza, sendo que ele parece ter escrito um livro de estilo simples e conciso, embora pouco tenha sobrevivido que lhe possa ser atribuído. A sua reflexão baseou-se na ideia de que o ar, ou o sopro, era um elemento fundamental para que se compreendessem vários fenômenos da física e o próprio cosmos. Então, na cronologia, né, ou na forma de compreensão cronológica desses pensadores tradicional, é dito que Anaxímenes, de certa forma, corrige Tales e corrige Anaximandro na indicação do que seria a verdadeira arqué, né? Não a água, não o áperon, mas sim o ar, né? Como, digamos, elemento principal, o elemento primordial, principial, né, era a palavra que eu queria, a partir do qual se desenvolve a complexidade dos fenômenos com que nós temos contato no presente. E aqui eu cito um trecho atribuído a Teofrasto por Simplício, no comentário que ele faz à Física de Aristóteles, quando ele diz: Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrato, que foi companheiro de Anaximandro, diz ainda, tal como este, que a natureza subjacente é una e infinita, mas não indefinida, como afirmou Anaximandro, mas definida, porquanto a identifica com o ar e que ela difere na sua natureza substancial pelo grau de rarefação e de densidade. Ao tornar-se mais sutil, transforma-se em fogo, ao tornar-se mais densa, transforma-se em vento, depois em nuvem, depois, quando ainda mais densa, em água, depois em terra, depois em pedras, e tudo mais provém dessas substâncias. Ele admite também o movimento perpétuo e que é também através dele que se verifica a mudança. Vejam como se configura aí um sistema de compreensão do mundo em que o ar é o elemento
primordial, a partir do qual várias transformações permitem, desde o surgimento dos mais sutis elementos, né, até os elementos líquidos e, eventualmente, os elementos sólidos. O ar sendo o que perpassa, né, todos essas manifestações, né, de fenômenos com que nós podemos ter contato. Como no caso dos outros, aqui também talvez os termos em que a questão é colocada por autores posteriores não correspondam à formulação do próprio Anaxímenes, mas parece inegável existir uma reflexão filosófica de ordem cosmofisiológica, né? Então de uma reflexão sobre o cosmo, né? A ordem das coisas, a existência e a natureza, né? A physis, tal como nós podemos ver aqui no trecho relatado por Écio, na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca. Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrato, declarou que o ar é o princípio das coisas que existem, pois é dele que provém todas as coisas e é nele que de novo se dissolvem. Tal como a nossa alma, continua ele, que é ar, nos mantém unidos e nos governa, assim também o vento ou sopro e o ar cercam o mundo inteiro. Ar e vento são aqui sinônimos. Ele elabora também um erro ao pensar que os seres vivos consistem de ar, simples e homogêneo, e de vento. Esse é um trecho atribuído ao próprio Anaxímenes. Há muito debate se é de fato legítimo atribuir essas palavras, ou parte dessas palavras, ao próprio Anaxímenes, mas parece que, em todo caso, a imagem do sopro vital sendo responsável por dar unidade à vida, não é? Do corpo de um ser vivo, como um ser humano, isso aplicável ao ar enquanto elemento que dá unidade, que dá então, a gente pode dizer, movimento, que dá existência ao cosmos, né? Então ao mundo, é uma analogia com que Anaxímenes parece trabalhar, né? Então, o sopro está para o corpo humano, assim como o ar está para o mundo, está para o cosmo, né? Para o funcionamento do cosmo. É uma analogia bem interessante, né? Que, como vocês viram lá no primeiro trecho que nós citamos anteriormente, tem todo um desdobramento cosmológico, né? De compreensão de como o mundo se comporta, e que indica muito a complexidade, não é, desse pensamento que, enfim, da nossa perspectiva, trabalha com várias áreas. Trabalha com o que a gente poderia chamar de ciências biológicas hoje, mas leva em conta, não é, uma dimensão propriamente de física ou de talvez química, né? E que abraça tudo isso no âmbito de uma reflexão que nós podemos dizer fisiológica ou científica, né? Eventualmente filosófica, quando no âmbito de questões, inclusive, ético-morais, que, como vocês viram, não tá longe de ser o primordial, o essencial da reflexão desses ditos pré-socráticos jônicos, né? Em todo caso, eu gostaria de encerrar essa exposição que já ficou longuíssima, né? Nós vamos terminar com quase 1h30, sobre os pré-socráticos, sempre aí entre aspas, fazendo referência às rupturas e continuidades pelas quais eles são responsáveis, dizendo então que a região da Jônia, onde fica Mileto, certamente testemunhou o florescimento de uma atmosfera intelectual diferenciada na passagem dos séculos VII e VI a.C., incluindo, além dos nomes aqui mencionados, um logógrafo como Hecateu e pensadores como Xenófanes de Cólofon e Heráclito de Éfeso, nisso que parece indicar um contexto histórico instigante para novas formas de pensar, debater e conceber a existência. Eu vou eventualmente fazer referência ainda a esses nomes, tá? A Hecateu, o primeiro logógrafo, que está de alguma forma aí na base do que é a obra do Heródoto de Alicarnasso, mas também nós vamos tratar sobre Xenófanes de Cólofon e Heráclito de Éfeso, dois pensadores importantes, todos eles dessa região da Jônia, indicando com isso a existência de uma tradição de pensamento crítico que se configura a partir desse período. Por outro lado,
essa novidade vem marcada por um diálogo explícito com a tradição mitopoética anterior, não apenas em termos de grandes questões, né, a unidade e a multiplicidade, o passado e o presente, o conhecimento e a ignorância, mas também de temas específicos, cosmos e seus elementos, suas transformações e gerações, além de um vocabulário e uma língua compartilhados. Então, pensando que esses ditos pensadores pré-socráticos rompem com uma tradição, mas o tempo todo em diálogo com ela, sempre a partir dela. E com isso nós apresentamos aqui as nossas referências bibliográficas, o livro do Giovanni Casertano, Os Pré-Socráticos, a que eu aludi, o livro que eu sempre aludo, do Marcel Etienne, Mestre da Verdade na Grécia Arcaica, muito importante para esse nosso curso. O livro de onde eu tirei a maior parte das traduções, que eu citei aqui, né, do Kirk, Raven e Schofield, na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca. O livro breve, mas muito interessante, do André Lacks, né, sua introdução à filosofia pré-socrática, em que ele fala não apenas do contexto antigo, mas fala também dos problemas dessa dita filosofia pré-socrática na modernidade. Aí o volume do José Cavalcante de Souza, não é? Sobre os pré-socráticos, que está lá disponibilizado na nossa pasta do Drive. O livro da Rosalind Thomas, sobre letramento e oralidade na Grécia Antiga, para a gente pensar justamente a introdução da escrita e a sobrevivência da oralidade, a permanência da oralidade como forma de conhecimento primordial entre os gregos antigos. E o livro ao qual eu já aludi várias vezes, o Jean-Pierre Vernon, As Origens do Pensamento Grego, que trata de vários desses temas mencionados aqui também. Com isso nós encerramos, agradeço muito a presença de todo mundo, lamento que nós tenhamos chegado a quase 1h30, mas vocês viram que é muita coisa aquilo de que eu pretendia tratar hoje e que eu trouxe rapidamente para vocês. Deixo aqui meu abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.